Antes da vinda de Cristo, o mundo era um lugar muito diferente daquele que conhecemos hoje. Quando olhamos para a história antiga, para o Império Romano, para a Grécia e para as civilizações do Oriente, encontramos um mundo sem compaixão, sem igualdade e sem esperança verdadeira. Era um mundo dominado pela força e pelo poder. A sociedade era rigidamente dividida em classes. Os fortes governavam e os fracos eram oprimidos. A escravidão era o alicerce da economia. Milhões de homens e mulheres e crianças eram tratados como objetos vendidos e trocados, explorados, sem qualquer direito algum. Não havia leis que protegessem o fraco ou o vulnerável. As mulheres, por sua vez, viviam em condição de quase completa submissão. Na maioria das culturas, não tinham voz, nem valor próprio. Casavam-se sem escolha, eram descartadas como facilidade e muitas vezes vistas como propriedade do marido. No nascimento, as meninas eram frequentemente abandonadas porque não representavam utilidade econômica para as famílias. Os pobres, os doentes e os deficientes eram ignorados. Se alguém nascia com uma enfermidade, acreditava-se que era um castigo dos deuses. Aqueles que não podiam contribuir com o sistema era deixado à margem, literalmente para morrer. A vida humana não era sagrada, era apenas funcional. Enquanto as crianças, na Roma antiga, o pai tinha o direito legal de decidir se o filho viveria ou não. Se ele não quisesse a criança, bastava deixá-la na rua, à beira do caminho. Era uma prática comum naquela época e é socialmente aceita. O infanticídio não era crime para eles, era uma cultura. Esse era o mundo antes do cristianismo. Um mundo onde o valor da vida era medida pela utilidade e não pela dignidade, onde a força era mais importante do que o amor, onde a justiça dependia de quem tivesse mais poder. E espiritualmente, o cenário não era menos sombrio. Os deuses das religiões pagãs eram temidos, não amados. Eram seres distantes, caprichosos e cruéis, que exigiam sacrifícios para serem aplacados. Não havia esperança de salvação, nem promessa de perdão. O ser humano vivia entre o medo e a superstição, sem saber quem era nem para que existia. Em meio a tudo isso, não existia a ideia de que todas as pessoas têm o mesmo valor. Os conceitos que hoje parecem óbvios, como dignidade humana, liberdade, igualdade e compaixão, eram inimagináveis. Na filosofia, na política, na religião antiga, apontava para isso. Jeremiah Johnson, no livro O Inimaginável, nos lembra que a vida antes de Cristo era marcada pela ausência de esperança e de propósito. O ser humano não tinha consciência de ser a imagem de Deus, porque ainda não havia compreendido o verdadeiro caráter de Deus. Era uma humanidade sem referência moral, sem redenção e sem sentido para o sofrimento. Esse panorama nos ajuda a entender o impacto radical da vinda de Jesus. Quando Cristo entrou na história, ele não apenas trouxe uma nova religião, ele apresentou uma nova maneira de vermos o mundo. Mas antes de falar da transformação que ele trouxe, é preciso reconhecermos o tamanho da escuridão que havia antes dele. Sem Cristo, a vida era descartável, a moralidade era relativa, a religião era medo e a sociedade girava em torno do ego e do poder. E por isso que compreender o mundo antes do cristianismo é essencial. Somente assim percebemos a profundidade da mudança que o Evangelho produz na história. Porque quando a luz de Cristo entrou nas trevas do mundo antigo, tudo mudou. Mas antes dessa luz havia apenas a noite. Uma noite longa, fria e sem esperança. Dito assim, queridos, esse é apenas um panorama, uma introdução daquilo que nós iremos tratar
ao decorrer dessas apresentações do livro do Inimagináveis, de Jeremiah Johnson, que tem por tema, o nosso tema, o mundo antes do cristianismo. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero dar continuidade ao nosso trabalho de cosmovisão e hoje vamos ver como a nossa percepção do divino mudou o mundo. Para entender, antes vamos começar com uma história real, a carta de Hilarion para sua esposa Alice, escrita no ano 1 a.C. Ele era um trabalhador migrante e esta carta se inicia cheia de amor. Ele se dirige à sua esposa a chamando de irmã, que é um termo de carinho, de amor sincero. Mas logo após essas palavras de afeto, ele dá uma ordem chocante para sua esposa que está grávida. Ele deixa sua esposa grávida e vai trabalhar em outra cidade, mas agora ele teme que não dê tempo para ver o nascimento da criança. Então ele manda essa carta cheia de amor, mas com uma mensagem chocante para os nossos dias atuais. Ele diz: se o bebê for menino, fique, mas se for menina, jogue fora. E jogar fora aqui quer dizer tirar a vida do bebê ou deixar este bebê no tempo para morrer. Mas essa prática era uma regra e sem exceção. Eles tinham autonomia para matar as crianças recém-nascidas. Então nós vemos um mundo violento, injusto, que não protegia os fracos e marginalizados. A pergunta que fica é: o que afinal começou a mudar essa realidade? No decorrer do trabalho vamos responder esta pergunta. Por muito tempo, a ideia de civilização, com suas hierarquias, criava a religião para justificar o poder. Mas a arqueologia nos mostrou ao contrário. No sítio arqueológico na Turquia, acharam um templo que data 10.000 anos antes de Cristo. Ele é o mais antigo que as primeiras cidades que conhecemos. Percebemos então que o ser humano primeiro sentiu a necessidade de buscar o divino. Essa crença é que uniu as pessoas para construir o templo. A construção desse templo exigiu socialização, cooperação, organização e muito além do que a caça ou a agricultura exigiam. E isso, por sua vez, deu origem à civilização. Portanto, a religião não é um subproduto da sociedade. Ela é a faísca que acendeu a civilização humana. A percepção do divino não parou na construção de cidades. Ele foi a base para a criação da lei, da moralidade e da ética. A lei é útil, ela nos protege, mas ela sempre foi muito mais do que isso. As leis antigas afirmavam: a lei, a moralidade não foram inventadas por nós, ela vem da vontade divina. Vemos isso claramente em exemplos como o Código de Hammurabi, do século XVIII a.C., que começa afirmando que as 300 leis foram dadas por ordem dos deuses. E também nos 10 mandamentos, a lei de Moisés, os mandamentos se iniciam dizendo: são a vontade de Deus para o seu povo. Os antigos entendiam que as obrigações morais, aquilo que deveríamos fazer, mesmo que não nos beneficie diretamente, vemos que não tem sentido sem a ideia de Deus. A lei para eles reflete uma vontade superior. A percepção do divino nos conduz à civilização, à lei, à moralidade e à ética. Mas como vimos na carta de Hilarion, essa percepção antiga do divino sozinha só nos levou até certo ponto. Foi preciso algo mais. O capítulo que estudamos termina afirmando que sem o impacto de Jesus e da igreja que ele fundou, essa percepção não seria completa e não traria a mudança radical que vimos no decorrer da história. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Bom, então, dando continuidade, agora
falando um pouco sobre o mundo de sofrimento, baseado no capítulo 2. Imaginemos um mundo onde a dor é rotina, a doença é uma sentença e a morte é o fim. Era esse cenário greco-romano antes de Cristo, o mundo mergulhado no sofrimento e na desesperança. As pessoas viam a morte como um término de tudo. Epitáfios antigos diziam: não há barco para te levar ao além. Somos apenas ossos e cinzas. Era um tempo em que ninguém acreditava em ressurreição nem em vida após a morte. A existência humana parecia sem sentido. As doenças eram constantes e a medicina quase inexistente. Sem entender as causas das enfermidades, as pessoas recorriam a deuses, rituais e superstições. Nos templos de Asclépio, o deus da medicina, homens e mulheres depositavam esculturas de olhos, mãos, pés, na esperança de serem curados. Mas a realidade era dura. Um quarto da população do império vivia doente. A expectativa de vida não passava dos 30 a 40 anos ali. As famílias enterravam gerações inteiras e a maioria morria jovem. A dor física e o medo da morte acompanhavam cada passo da humanidade. Nesse cenário aparece Jesus. As multidões eles começam a seguir não apenas por suas palavras, mas porque o Senhor curava com compaixão, com autoridade e poder. Cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam. Um exemplo, uma mulher doente por 12 anos tocou em sua veste e foi curada. 4 amigos desceram um paralítico pelo telhado e ele voltou a andar. Jesus se tornou um refúgio dos que sofrem e médico de almas e dos corpos. Seu toque transformava a dor em esperança e o medo em fé. Contudo, o que Jesus fez foi muito além de cura. Ele enfrentou o maior inimigo da humanidade, a morte. Ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, que estava morto há 4 dias. Depois de tudo isso, ele venceu a própria morte ao ressuscitar no 3º dia. Com isso, ele mostrou que a vida não termina no túmulo e que a esperança é mais forte que o desespero. Pela primeira vez, o mundo viu alguém que tinha um poder sobre a morte. Com tudo isso, o cristianismo traz uma visão inovadora, nascendo desse poder de cura e dessa esperança viva. Enquanto o mundo antigo via o sofrimento como um castigo e a morte como um fim, Jesus revelou um Deus que se compadece, que toca os feridos e transforma as lágrimas em consolo. A fé cristã trouxe uma nova forma de enxergar a vida, que todo ser humano tem valor porque é a imagem de Deus, que o sofrimento pode ser redimido, que a morte não é o fim, mas o começo da eternidade. Essa visão mudou para sempre o modo como a humanidade entende a dor, a medicina e o amor ao próximo. Então, concluindo, hoje hospitais, missões e obras de misericórdia ainda ecoam o toque de Cristo. O mundo que antes temia a morte agora conhece a promessa de vida eterna, e o sofrimento antes que gerava desespero se tornou oportunidade de fé, compaixão e esperança. Jesus curou não apenas corpos, mas também o coração humano, trazendo à luz
a um novo sentido para viver e morrer, porque com ele, até no meio da dor, há esperança. E é por isso que o cristianismo transformou um mundo de sofrimento em um mundo de redenção. Que Deus vos abençoe. Recebam a paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar com vocês acerca do capítulo 3, o inimaginável, escrito por Jeremiah Johnston. Esse livro fala sobre aquilo que o ser humano jamais poderia imaginar, a revelação de um Deus tão bom, tão amoroso e tão diferente de tudo que o mundo antigo conhecia. No capítulo 3, dá-se a entender que antes de Cristo o mundo vivia preso pelo medo dos deuses, medo dos mortos, medo dos demônios. Os deuses da antiguidade não eram compassivos, eram vingativos, caprichosos e indiferentes ao sofrimento humano. E o mais impressionante, o amor divino, essa ideia que hoje parece tão natural para nós, era algo impensável naquele tempo. O autor mostra, no capítulo 3, que o evangelho surgiu numa cultura mergulhada em trevas espirituais no primeiro século. Jeremias descreve como os deuses gregos e romanos eram imortais, mas profundamente imorais. Eles mentiam, traíam e se vingavam. E o povo tentava apenas aplacar a ira desses deuses, com rituais, oferenda e sacrifícios. A religião da época não tinha nada a ver com a ética ou santidade. Os templos eram cheios de cerimônias, mas vazios de compaixão e de verdade. O autor cita exemplos impressionantes. Em Pompeia e Herculano, arqueólogos encontraram templos onde a idolatria se misturava com a imoralidade, onde o culto aos deuses se tornava um palco de adultério e perversão. Além disso, havia um medo constante dos mortos e dos espíritos. As pessoas acreditavam que os falecidos voltavam para atormentar os vivos, e por isso viviam cercados de amuletos, encantamentos e superstição. Era uma cultura sem paz e sem esperança. Mas no capítulo 3, o livro mostra algo extraordinário. Foi exatamente neste mundo escuro que Jesus entrou com o evangelho, trazendo o seu evangelho com luz em meias trevas e posteriormente dando continuidade com seus discípulos. Cristo revelou um Deus que não reina pelo medo, mas pelo amor. Não exige sangue humano, mas derrama o seu sangue próprio por nós. Esse era o Deus inimaginável. Um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que salva. É um Deus que chama o ser humano de filho. E bem no final do capítulo 3, Jeremiah Johnston fala de algo muito forte. Os imperadores romanos eram adorados como filhos de deuses, os salvadores do mundo. Mas esses homens, como César, Tibério, Calígula, Nero, foram símbolos de corrupção e crueldade, desumanidade. Jeremiah Johnston nos lembra que o amor de Deus foi algo inimaginável para o mundo antigo, mas hoje é a nossa maior realidade. Ele é o Deus que vence o medo, que cura as feridas e que nos chama para viver sem temor. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor a todos, dando continuidade agora ao trabalho sobre o livro, capítulo 3 do livro O Inimaginável. Eu gostaria de trazer um contexto da época a qual o autor se refere. Quando nós lemos esse capítulo, nós podemos perceber um mundo antigo. Ele não era apenas cheio de rituais, de templos, mas também ele tinha uma profunda busca pelo sentido. As pessoas elas viviam cercadas de tradições e de crenças, elas tentando entender o seu lugar no universo, mas muitas vezes sem encontrar paz nem esperança verdadeira. O que podemos ver hoje é como a realidade de Deus através de Jesus, ela trouxe algo completamente inesperado, algo inesperado para aquela realidade daquela época. Uma vida guiada não pelo medo, mas pelo amor e pela dignidade e esperança. A vida do cotidiano e a moral da época
era profundamente marcada por aspectos que hoje em dia nós imaginamos que fica no passado. Além de religiões e de templos, o dia a dia das pessoas era marcado pelo medo e também pelas regras rígidas, regras de sobrevivência, status sociais. Tanto o trabalho quanto a família e a comunidade eram totalmente influenciados por uma tradição que ditavam o que era aceitável ou não. Muitas vezes essas regras não eram baseadas na compaixão, mas autoprogramação, controle social. Nesse cenário imaginário de Deus que amava de forma incondicional, valorizava cada pessoa pelo que ela era algo realmente inimaginável. O impacto do Evangelho na cultura social, o capítulo mostra que a chegada de Jesus não foi apenas novidade espiritual, ele transformou valores sociais. O Evangelho introduziu ideias de justiça, ideias de igualdade, de dignidade humana. Por exemplo, mulheres e crianças muitas vezes eram marginalizados. Eles passavam a ter valor nesse momento, nesse contexto do Evangelho. Leis e tradições, costumes, crenças começaram a ser reinterpretadas à luz da palavra de Deus. Outro ponto fascinante que o livro aborda, ele revela o efeito emocional do encontro com Deus. Antes de Cristo, as pessoas viviam ansiosas, elas viviam carregadas pelo peso da superstição, pelo peso do medo do desconhecido. Mas com o Evangelho surgiu uma esperança diferente, uma sensação de propósito, uma sensação de liberdade interior, algo de viver sem o domínio do medo. É um Deus que não transforma somente o coração, mas também transforma a mente. Em paralelo com a nossa vida de hoje, e o mais incrível é que essa mudança não ficou no passado. A mensagem de um Deus inimaginável continua impactando pessoas até hoje, oferecendo um sentido em meio a dificuldades, coragem diante dos desafios e de paz em tempos de incerteza. É um convite para experimentarmos um amor, uma compaixão em forma prática. Uma forma prática em nosso dia a dia, assim como transformou a vida há 2000 anos atrás. Mas, portanto, quando nós pensamos no capítulo 3 do livro Inimaginável, não precisamos apenas olhar para o contraste entre deuses antigos e amor de Deus. Nós podemos também refletir sobre como a revelação mudou a vida cotidiana, como a revelação transformou valores sociais, libertou corações e continua oferecendo esperança até hoje. O Deus que o autor descreve, de fato, inimaginável, não porque é distante, mas porque ele nos chama para viver com ele, de um jeito que jamais imaginaríamos, com amor, dignidade, coragem e, entretanto, tudo que ele nos proporciona é inimaginável. Um mundo de desigualdade. Principalmente na época do Império Romano, o número de escravos era muito grande. As mulheres não tinham voz, não tinham vez, e se nascesse uma criança, fosse menina, era abandonada para a morte. Os ricos predominavam e se sobrepunham sobre os pobres. Na área da religião, os cristãos eram tratados como hereges, pois não tinham Deus, não serviam a um Deus visível, um Deus de imagem, de escultura. E eles eram perseguidos. E quando chegou o cristianismo, mudou o quadro, porque mudou o jeito de se ver a sociedade. Era através do amor, era através da igualdade, por isso os cristãos eram perseguidos, por seu modo de pensar, por seu modo de agir. Eles não tinham um Deus físico, uma imagem para seguir. Então, eles eram tratados como hereges. Mas quando chegou o cristianismo para a sociedade, mudou, porque ele começou a trabalhar com amor, com igualdade, tratando as pessoas não por aquilo que tinha, mas por aquilo que representavam. Através dos seus atos, das suas atitudes, mudou o cenário da religião da época. Era uma religião diferente, pois não tratavam através do que você tinha, do dinheiro, da riqueza, mas através do amor, através da igualdade, procurando levar as pessoas a Cristo. Quando o cristianismo chegou, mudou a sociedade. As mulheres que antes eram desprezadas, não tinham as vozes,
As crianças que eram mortas ao nascer, quando chegou o cristianismo, tudo isso mudou, porque a mulher começou a ter um tratamento diferente na sociedade. Podemos ver isso na palavra de Deus, na palavra do Senhor, que Jesus, ele atraía mulheres para o seu meio. Antes, elas não tinham palavra, mas com Jesus, eles eram colocados do lado da mesa. Elas colocadas para servir, para ajudar no evangelho ao Senhor Jesus. Essa mudança foi muito importante, porque uma criança que antes era abandonada no nascimento por ser mulher, ela passou a ter um lugar de destaque. Ela passou a ter um local na sociedade. Isso é muito importante com a vinda do cristianismo. A mulher passou a ter voz do lado do Senhor Jesus. A mulher passou a ser ouvida, passou a ter voz no meio do cristianismo. A paz do Senhor Jesus a todos, um excelente dia. Estarei falando sobre o mundo de servidão. Antes da influência do cristianismo, o mundo antigo ele era completamente estruturado por hierarquias. A desigualdade não era vista como um problema moral, mas como algo natural. A sociedade era organizada assim: homens acima de mulheres, cidadãos acima de estrangeiros e principalmente livres acima de escravos. A ideia de igualdade entre todos os seres humanos simplesmente não existia. No mundo grego, por exemplo, todos os que não eram gregos eram chamados de bárbaros e assim considerados inferiores. Aristóteles chegou a defender que algumas pessoas eram escravas por natureza. A filosofia e até algumas práticas científicas antigas, como a fisionomia e os primeiros pensamentos eugênicos, justificavam essa superioridade racial e social. Os romanos pensavam igual, a escravidão para eles fazia parte da ordem social e política. Mas Israel, embora se visse como um povo escolhido, não se baseava em superioridade racial. A eleição de Israel era espiritual. Deus escolhe um povo para se revelar seu caráter ao mundo e não porque esse povo é melhor que os outros. Os profetas bíblicos condenavam a injustiça e mostravam que Deus também salvaria pessoas de todas as nações. Então surge o quê? Surge o cristianismo com a mensagem totalmente revolucionária. O apóstolo Paulo declara: não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem ou mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Pela primeira vez na história, alguém afirma que toda a humanidade tem o mesmo valor, a mesma dignidade e vem de um mesmo Criador. O cristianismo, ele quebra todas as bases do racismo, da escravidão e das divisões humanas. Por quê? Porque ele cria uma nova visão, uma família humana unida por Deus, onde todos são igualmente dignos. Na Idade Média, por causa dessa visão cristã, o racismo praticamente desapareceu como teoria sistemática, porque havia desigualdades sociais, mas não existia uma ideologia organizada dizendo que um povo é biologicamente inferior ao outro. Porém, séculos depois, com o iluminismo e o avanço do pensamento materialista, muitos filósofos que rejeitaram o cristianismo ressuscitaram antigas ideias pagãs. Tentaram justificar a desigualdade usando ciência e racionalismo. Kant e outros produziram teorias radicais que serviram de base para o racismo moderno. Agora com a aparência de ciência, mas com o mesmo espírito de superioridade e dominação do mundo antigo. E aqui eu concluo essa parte que fala sobre a servidão do mundo antigo, mas a influência do cristianismo, que foi algo muito positivo.